Quem vai cantar um parabéns molhado hoje? Bom, hoje quem canta um parabéns molhado é essa excelente jornalista Miriam Leitão, fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Miriam. A gente também tem outra jornalista muito legal, a Renata Ciribelli, aí fazendo aniversário hoje, que fez uma série fantástica no Fantástico recentemente. Parabéns para você, Renata. Legal. Tem também o ator e cantor Flávio Silvino fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Flávio. Tem o ator chinês, o mestre da pancadaria, o Jackie Chan, fazendo aniversário hoje. Parabéns. E para encerrar, temos o Francis Ford Coppola, que é um dos principais diretores aí de cinema do mundo. Parabéns para todos vocês e parabéns para você também que está fazendo aniversário aí hoje. Muito bom, parabéns para você que vai aniversariar também no sábado e no domingo. Não tem revista pra gente mandar beijo, mas sintam-se beijados e um feliz ano novo a todos. Vamos começar a fofocar já? Vamos lá. E aí, você falou de plantão médico? Plantão médico, cara? vai ser logo primeiro, viu, Rê? Importante a gente falar sobre ele, porque a gente não estava acompanhando com tanto afinco, né, essa história, porque a gente achou que fosse uma coisinha um pouco mais tranquila, sabe? Coisinha Mas passageira. não é, tá? Estamos falando do apresentador Wagner Montes, ele trabalha lá na Record do Rio de Janeiro, ele também é deputado. Ele tá com uma infecção bacteriana, Rê. Pois é, ele já passou 20 dias internado no hospital, saiu e teve que voltar de novo agora. Então ele está internado, segue lá num hospital lá do Rio de Janeiro, e ele até comentou aqui com a coluna Retratos da Vida, né? Ele falou o seguinte, ó: passei 3 noites em casa e voltei a passar mal com calafrios. E depois ele começou a sentir uma arritmia cardíaca ainda dentro do avião. Quando desembarcou, ele foi logo para o hospital. E aí ele falou, né, depois dessa questão dos 20 dias que ele passou internado e tal, ele falou o seguinte: olha, eu não quis alarmar os amigos e fiquei na minha, foi um leão a cada dia, vou precisar fazer muita fisioterapia para fortalecer os músculos, porque foram e serão muitos dias deitados numa cama. Então, assim, ele acredita que ele já vai receber alta nessa terça-feira, né? Mas depois dessa terça-feira ele vai precisar de uns dias ainda afastado aí do programa que ele apresenta lá na Record, do Rio, para poder voltar a fortalecer o corpo, né? Porque ele passa muitas horas diante da câmera. Se eu não me engano, ele apresenta o Cidade Alerta ou o Balanço Geral? É o Balanço Geral lá do Rio? Eu acho. Então é esse. Ele vai precisar ainda ficar mais uns dias afastado aí para poder dar uma fortalecida aí no corpo, né? Que coisa. Pois é. A gente fica então torcendo, né? Que não volte a acontecer nada preocupante com ele, né? Exato, Rê. Uma pena, né? Bom, mas o importante é que tá se cuidando, né? Tá se cuidando, isso que é o que mais importa. Bom, quase ganhando o status de novela mexicana essa história, hein? Nossa, tá semana inteira já, semana inteira menina? Falando desse assunto. Ó, se continuar a semana que vem adentro, a gente vai botar musiquinha. A gente já bota uma trilha aí especial, né? Bom, a gente Novela tá Zé falando... Maier. Pois é, menina, é uma novela, mas é daquelas novelas que a gente não gostaria de assistir, Novela né? braba. Porque, poxa vida, horário da meia-noite. Como tá rendendo assunto esse caso. A novidade agora, gente, é que assim, não é uma novidade das melhores, né? O pessoal tá comparando, na verdade teve um seguidor aí no Twitter que resolveu comparar o José Maier com o José de Abreu. José de Abreu, no ano passado, teve aquele episódio em que ele se exaltou num restaurante, que ele estava sendo provocado, foi lá e cuspiu na cara de uma moça e de um rapaz. Um casal que estava lá discutindo. Eles entraram lá, começaram a bater boca, o José de Abreu foi lá e cuspiu na cara deles. Aí o internauta pegou e publicou o seguinte, ó: José Maier afastado, José de Abreu não. Por quê? Aí, menina, foi o que bastou, né? José de Abreu, se ele vê um lenço caindo no chão, ele já solta o verbo, né? Foi cutucar a onça com a vara curta e o rapaz se deu mal, né? Bom, ele deu 2 respostas aí para esse seguidor. Ele falou o seguinte, olha: não fui afastado, né? Porque sou muito bom ator e profissional. A Globo me respeita porque eu não faço respeito o meu local de trabalho, disse ele aí na primeira mensagem. Na segunda, ele escreveu o seguinte, ó: comparam a mão forçada de um homem na vagina de uma mulher com uma cuspida numa imbecil machista que xingou outra mulher sem motivos. Tapados. E aí, enfim, né, a gente já sabe qual é todo o desfecho aí da história do José Maier, mas José de Abreu, que nem no Brasil tá, ficou pé da vida em ver o nome dele associado com o José Maier, né? Porque uma coisa não teve nada a ver com a outra, né? O que aconteceu com o José de Abreu, quer as pessoas aceitem, concordem ou não,
não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, né? Não diz respeito às colegas de trabalho, não foi uma atitude assim porque era uma mulher e ele foi e cuspiu na cara. No caso do José Maier, são dois José, tá me dando trava-língua aqui, né? No caso do Zé 1, exato. Zé 2. Não que um seja melhor ou menor do que o outro, sabe? A gravidade do caso. Não, mas são situações completamente diferentes. Exato. Elas não são comparáveis mesmo. Exato. As duas situações são chatas, são ruins, né? Acho que uma tem um peso maior justamente por isso. Ele profanou um local de trabalho. Exato. Né? E no caso do Zé de Abreu, não, né? Você tem toda a razão. Agora, né? Quer ouvir, vai cutucar o Zé de Abreu, né? Se o dia tá meio mais ou menos assim, meio tá sem querendo graça, uma emoção, quer agitar? ou você quer um pouquinho de holofotes, quer ficar famoso, quer fama instantânea, vai lá, xinga o José de Abreu no Twitter, xinga não, cutuca ele. Aí, meu filho, você vai ganhar o seu dia, você vai conseguir deixar o seu dia mais agitado, você vai conseguir a fama do dia, né, a fama repentina. Pensou? Eita, mas olha, mas esse caso continua rendendo, né? Inclusive porque você conversou com a Thaís Araújo também, Exato. Não foi? Eu bati um papo com ela ontem. O que ela falou sobre isso? Eu conversei com ela por conta da série Mr. Brown, né, que vai voltar aí na grade da Globo. Vai voltar? Pois é, ele vai ter inclusive um especial nesse domingo, porque eles vão ter dentro da série, eles ganharam um programa, tipo Esquenta, sabe? E aí vai ser um programa dentro da série. E aí o especial vai ser exibido nesse domingo e depois vem ao ar nas terças-feiras. Nesse papo que eu tava batendo com ela, eu falei com a Thaís, poxa Thaís, eu vi que você também tá fazendo parte dessa campanha, né? Mexeu com todas. Você comentou sobre isso no Saia Justa na segunda-feira. Queria que você me falasse por que você entrou nessa. Ela falou, deu as razões dela, falou, olha, a gente já ouviu vários relatos, isso é bom porque as mulheres, a partir de agora, quando elas virem alguma coisa acontecendo com a outra colega, elas não vão simplesmente ficar quietas, baixar a cabeça e achar que isso é normal e tratar isso com naturalidade. Eu peguei e perguntei, mas poxa, você foi par romântico do José Maier, né? Vocês protagonizaram uma novela das 9 junto. Como que foi fazer esse trabalho junto? Ele, em algum momento, ele deu algum indício de que ele poderia ter esse tipo de comportamento? Ou ela viu ele fazendo isso com alguma colega? E também, ou se ela ficou surpresa ao saber disso, né? Ao saber dessa notícia. Ela falou que o Zé Maier sempre foi uma pessoa muito gente boa, muito parceiro em estúdio. Só que ela falou, sem querer entrar em detalhes, ela falou, bom, mas é o que ele disse, ele é uma pessoa dessa época em que acha que isso é normal, mas não é. E ela pegou e falou, olha, eu não quero ficar aqui fazendo uma caça às bruxas ao José Maier, porque o que importa é daqui em diante. O fato já aconteceu, a gente tem que olhar para frente e proibir e não deixar que outros casos como esse aconteçam. Eu concordo em partes aí com a Thaís também. Concordo com essa última parte, mas a história do ele é dessa época... Então, eu não senti que ela estava tentando defender. Eu só senti que, assim, ela... Tentando justificar um pouco, não defender. Não colocar o cara na fogueira, mas assim, não apoiando. Naquela história que a gente falou ontem, né? Uma situação difícil para os atores, artistas comentarem, porque são amigos, enfim, né? Mas existem outros homens dessa época, inclusive eu vi até um comentário do Marcelo Rezende, estava publicado esses dias, e ele falou, sou dessa época, eu não faço esse tipo de coisa. Exato, né? Exatamente. Teve muita gente se posicionando também contra essa atitude, porque senão coloca todo mundo no mesmo balaio. Como se todo mundo dessa época tivesse o direito de fazer isso. Verdade. Diretor, eu até peço desculpas aqui que eu não passei para vocês, mas ontem à noite eu li uma entrevista da Lady Francisco para o portal UOL. E a Lady Francisco, encorajada com essa história que aconteceu com a Su Tonani, né, a figurinista que foi vítima aí do José Maier, ela falou que por diversas vezes foi estuprada por um diretor da Globo. E esse diretor ainda está na ativa, né? Tá aí trabalhando. Então, assim... É mais um caso, só para as pessoas verem que, assim, isso que aconteceu com a Su não é uma coisa particular. A Lady Francisco, que tem diversos trabalhos importantes na televisão, também foi vítima. E ela começou bem novinha trabalhando na televisão. Gente, e ela mas falou, isso é gravíssimo. Ela aguentou isso esse tempo todo calada. Muitas mulheres aguentam isso calada, gente, né? Inclusive, outra pessoa que está aqui na nossa pauta, que a gente vai comentar também, aí a Lady Francisco, pessoal. Essa é a Lady Francisco. Ela já fez vários trabalhos importantes na Globo. Ela continua trabalhando na Globo, né? Se eu não me engano, a última novela que ela fez fixamente foi Boogie Woogie, mas ela fez algumas participações depois. Mas assim, pensa, você passar anos e anos da sua vida com essa informação guardada. E ela, que era jovem, tentando espaço dentro da televisão,
aguentou isso calada. Ai, que horror, gente. É triste, né? É muito triste. Uma pena ela não ter provas disso hoje, né? Hoje que ela teve essa coragem de dizer, né, e tudo mais, e não colocar esse cara na cadeia, né? Exato. Criminoso. Eu acho importante, pelo menos agora, que as mulheres, elas vão tomando, principalmente as mulheres que passaram tantos anos caladas, que agora elas vão ter a oportunidade de contar os seus casos e deixar realmente as pessoas chocadas, não só nós aqui, mas você aí de casa, e principalmente os homens que têm esse tipo de comportamento e que acham isso normal, que vê uma mulher bonita, já passa uma cantada super mal educada também, que isso é invasivo, enfim, para começar a mudar um pouquinho o pensamento, sabe? Não é porque a mulher está usando um decote, uma saia curta que a pessoa... Que ela está pedindo para ser assediada. Que é isso? Exato. Vamos mudar essa mentalidade de uma vez por todas, gente. Exato, é muito triste. Aproveitando ainda essa história sobre assédio e tudo mais... E para finalizar a história do Zé Maier, né, pelo menos hoje, né, porque eu aposto que segunda-feira vai ter mais, ele está no ar em Senhora do Destino, né? Está no ar em Senhora do Destino. Agora ele está suspenso na Globo. Vai ter alguma medida nesse sentido? Não vai ter nenhuma medida, porque é o seguinte, né, ontem chegou a ser publicado que a Globo ia retirar o José Maier da novela, ia cortar ele de Senhora do Destino e tudo mais. Não vai, gente. Não tem como, na verdade. Porque, assim, o personagem do José Maier, ele tem um peso importante na história, né, em Senhora do Destino. Então, não tem como simplesmente picotar. Ele. O que acontece, muitas vezes, e que talvez a pessoa que publicou isso tenha se equivocado, é que é o seguinte, toda novela que é exibida no Vale a Pena Ver de Novo, ela passa por uma nova edição. Ela não é ela exibida... fica menor, né? Exato. Ela não é exibida na íntegra, assim como foi exibida no horário nobre, quando foi ao ar originalmente. Mas uma coisa é cortar a gordura da novela, né? Aquelas ceninhas que não dizem nada, não contam nada pra ninguém. Exato. Outra coisa é você mudar o rumo da história, tirando o personagem. Um dos motivos é isso que você comentou, cortar a gordura e tal. Outra história também é a classificação indicativa, porque a gente está falando de uma novela que foi exibida na faixa das 8, 9 da noite, agora está passando às 3, 4 da tarde. É verdade. Então, assim, tem que ter alguns cortes mesmo. E talvez por isso a pessoa que publicou viu que o José Maier não apareceu em determinadas cenas que seriam, teoricamente, importantes para a trama. Mas a Globo já deu posicionamento e falou, olha, gente, não tem como cortar, até porque essa novela foi exibida entre 2004 e 2005, quando esse episódio triste não havia acontecido. E outra, o personagem é um personagem importante, não tem como picotar. Aí depois dessa história vieram outros boatos do tipo, tem novela lá no Viva, no canal Viva também sendo exibida, que passa o José Maier, eles vão fazer a mesma coisa. Gente, não vão, tá? Não vão. Mesmo porque, gente, o José Maier, ele tem um currículo, né, de novelas gigantesco. Né? Ele sempre foi colocado como um dos grandes galãs da emissora. Né? Se eles forem deixar de exibir todas as novelas em que ele participa, olha, vai dar uma baixa ali nas opções para reprise. Até porque todos os autores sempre brigaram muito pela presença do José Maier, principalmente os autores de horário nobre. O Cacete Planeta tirava o maior sarro dele, falando que ele era o Garanhão, né? Imitava ele e tal, que ele sempre teve essa pecha. Teve um carnaval que a moda era usar a máscara do José Maier, né? José Maier estava em todas. Pois é, da graça à desgraça, né? Para você ver como o comportamento pode mudar completamente a sua história. Mas que sirva de lição não só para ele, que sirva de exemplo para muita gente. Exato. Não é? Concordo contigo. Semana que vem a gente vai falar muito sobre isso ainda. Tenho certeza que a história vai continuar rolando. Fim de semana vai rolar um monte de coisa. Você vai falar da apresentadora agora? Vou. Isso não é bomba não, né? Você acha que é? Pode ser, viu? Uma bombeta? Um traque? É um traque, uma biribinha. Porque assim, é importante, né, esse tipo de declaração que ela deu, porque isso já começa a colocar um pouquinho os pés dela no chão e entender o porquê que as coisas não estavam dando certo para ela, né? E quem sabe, a partir de agora, só melhorar, não é, Rê? A gente está falando da Xuxa. E por que não deu certo, gente? Por que não vem dando certo para a Xuxa? A gente viu aí, desde que quando ela estreou na Record, que os índices de audiência do programa dela estão lá embaixo, estão bem ruins. E aí, durante a entrevista, durante o evento de lançamento do programa Dance em Brasil, foi lá no Rio, eu estive lá também, acompanhei esse momento que ela fez essa fala, ela justificou o motivo de o programa dela não ter empolgado tanto, né? Não ter dado tão certo assim na audiência. E ela falou que foi tudo por conta das vontades dela, que as vontades dela fizeram o programa não ter um bom desempenho, não ter um bom resultado igual era esperado. E aí engraçado ela falar isso, né? Porque eu me lembro, justamente esse foi um dos motivos, a mola propulsora para ela sair da Globo.
né? Porque lá não tinha liberdade, lá não podia criar, não podia ser eu mesma. Verdade. Aí, de repente, ela vem dar uma declaração dessa e fala, meu bem, não deu certo, ser você mesma. Exato. É esquisito, né? Então, mas a explicação dela tá dentro desse contexto, mas assim, tem os dois lados, né? Por que ela não quis ceder tanto, por que ela quis fazer valer as vontades dela e por que também ela, enfim, por que ela chegou a essa conclusão de que as vontades dela não deram certo. Bom, ela falou o seguinte no evento, ó. O programa anterior não funcionou por uma série de motivos. As minhas exigências, as minhas vontades. Eu quis ficar no Rio e uma das vontades da Record era trazê-la para São Paulo para gravar aqui, né, com toda a estrutura de show que a Record tem aqui em São Paulo. E ela falou, olha, eu quis ficar no Rio, mas o REC 9 não estava preparado para a estrutura que a gente queria. Então, assim, ela queria fazer um programa ao vivo, um programa de auditório, uma coisa grande. E lá no Rio, o REC 9 realmente não tem essa estrutura, Rê. Eles cederam, na verdade, eles repassaram boa parte, ou melhor, quase 100% dos estúdios lá do Rio, hoje pertencem à Casa Blanca, né? Que é a que está fazendo todos os programas, todas as novelas. Tudo, né? Tem um pequeno pedaço lá que ainda é da Record, porque eles têm a Central de Jornalismo, que é um prédio da Record, mas a parte dos estúdios mesmo, entretenimento e novelas, é tudo da Casa Blanca. E eles não estão com um espaço preparado para produzir nada ao vivo. É tudo para as novelas. E aí ela entendeu que esse sim foi um dos motivos. Sem contar que os principais diretores da área de show, de entretenimento, da Record, estão todos em São Paulo. Então qualquer coisa que acontecesse lá no Rio de Janeiro, num programa ao vivo, o principal pessoal envolvido na área de produção, na área de direção, não tinha como intervir, fazer uma intervenção rápida. Porque existe sim um fator distância que impede, tá, gente? Então, ela chegou à conclusão de que não deu certo por conta disso. Só que ela está feliz, aí empolgada com o Dancing Brasil e realmente é um programa assim que tem um baita de um potencial para dar certo, para ter uma baita de uma audiência e fazer aí o reencontro da Xuxa com a sua audiência. Porque é um programa que tem um baita de um potencial, gente. Posso abrir um parênteses? Pode. Enquanto eu como. Você não mordeu seu pão de mel ainda, Ainda né? não. Nossa, você não sabe. Você não faz a menor ideia do que você está perdendo. Eu preciso trabalhar primeiro. Bom que a maior parte do tempo, enquanto eu tô aqui, né, eu tenho que abandonar a comida, né, pra fazer alguma coisa e ficar comendo, agora eu faço aqui o contrário, né? Quando você fala, eu tô comendo. Minha vez agora de dar uma sofridinha. Não tem problema não, gente. Daqui a pouco eu como a minha parte. Bom, nossa, a gente vai soltar... Divino, já te adianto. A gente vai soltar uma bomba e Galdino prepara, porque essa bomba é das boas, viu, gente? Opa! Quem conta pra nós é um climão no mundo do sertanejo, gente. Climão total. Quem conta essa novidade pra gente é o Léo Dias, sempre bem informado, Léo. E ele falou que, assim, tá rolando uma rusga entre dois grandes amigos. O Luan Santana e o Tirolipa, o filho do Tiririca. Assim, Gabriel, você falou de sertanejo e tal, o que o Tirolipa tem a ver? Bom, o Tirolipa, ele faz shows de humor em várias cidades do Brasil, principalmente lá no Nordeste. E o Luan já ajudou o Tirolipa a divulgar muitos dos shows dele. E eles até então eram amigos, né? Na foto aí que você tá vendo, tá até o Tirolipa fazendo uma imitação aí do Luan Santana. O Luan também? Imita. Ele é bom imitador, ele imita bastante gente, viu? Aí, assim, até então o Luan Santana entendia que o Tirolipa era amigo dele, né? Só que aí o Luan ficou tão chateado com o Tirolipa, porque no final do ano passado, quando o Faustão fez aquele prêmio, desculpa gente, o Melhores do Ano, né, aquela premiação tradicional, o Tirolipa saiu em campanha, sabe de quem? Do Wesley Safadão. E aí o Luan ficou super chateado, porque estavam concorrendo Luan Santana, Wesley Safadão e o Thiago York na mesma categoria, né, de melhor cantor. E aí o Tirolipa foi lá fazer campanha pro Safadão. E aí o Luan não gostou nada e ó, deu um gelo no colega, viu? Deu um gelo no amigo. Afinal, ele se sentiu traído, né? Ele ajudava, os shows do Luan a gente sabe que atrai multidões, né? Imagina, vai lá o Luan Santana e fala, ó, gente, vai lá assistir o show do Tirolipa. Óbvio que lotava, né? O pessoal ia, porque tem a recomendação do astro. E agora, na hora do Tirolipa fazer campanha, ele fez pro Safadão. O Luan tá super chateado. Se sentiu traído. Será que é porque eles são conterrâneos, rolou um bairrismo? Pode ser, né? Os dois são cearenses, né? Tanto o Tirolipa quanto o Safadão. E talvez tenha isso, assim, com certeza tem um pouco disso. Só que o Luan tava esperando um outro tipo de posicionamento, né? Se sentiu traído, causou climão e agora tem que deixar essa poeira baixar e ou o Tirolipa provar para o Luan
que ele realmente é um bom amigo. No próximo Deixaram Melhores... de seguir no Insta? Ah, é boa pergunta. Porque isso é, né, como tirar aliança, de casamento, né? Acabou o casamento. Quando você tira a aliança, já era, né? Acabou. Exato. Deixou de seguir no Instagram e... Deixou de seguir no Insta é o sinal de que a amizade está comprometida. Vou olhar isso agora. Se não deixaram de seguir, ainda tem uma esperança, né? Voltando com o Gabi, de quem que a gente vai falar agora? Bom, vou te responder a pergunta que você me fez. Se um tinha deixado de seguir o outro no Insta. Deixaram? Amiga... Tirolipa segue o Luan Santana. Luan Santana não segue mais o Tirolipa. Bafão, viu? Nossa, a torta de climão ganhou um tempero a mais agora. Nossa, completamente, gente. Eu achei que pudesse tentar, pelo menos, deixar uns panos quentes ali na situação, né? Mas o Luan tá chateado mesmo. Comprometeu a enfraquecer a amizade de verdade. E oficial isso, viu? Que loucura, Gabi. Pesado. Pesadíssimo. Bom, o clima não tá legal também entre duas musas bombadonas, fortonas, que a galera gosta bastante, viu? O climão agora, Rê, é entre Graciane Barbosa e Juju Salimene. Por quê? O negócio entre as duas não tá nada legal. Porque as duas são marombadas, né? Olha aí o corpo dessas mulheres, gente. É músculo puro, né? Eu acho que se elas comem um bombonzinho aqui, um pedaço desse bolo, eu acho que elas ficam com um peso na consciência enorme, né? Vão lá fazer 2 horas de supino, umas coisas assim, né? Ficar dando chicotada. Chicotada nas costas. Porque, gente, essas meninas, elas são, assim, o retrato da boa forma, né? Da musculação, aí, do empenho na academia. Parece que o negócio não tá muito legal entre elas, por quê? A Graciane Barbosa, esse ano, não desfilou no Carnaval de São Paulo, na X9 paulistana. Ela perdeu a coroa para a Juju Salimene, que foi a rainha de bateria aí da escola. A escola adorou a Juju. E agora o que está acontecendo é que, além dessa competição aí no mundo do Carnaval, porque assim, a Graciane todos os anos saiu nas escolas do Rio e de São Paulo. Além dessa competição no Carnaval, tá rolando uma competição dentro do mundo fitness. Por quê? Tanto a Graciane quanto a Juju, elas são vira e mexe chamada para fazer campanhas de produtos para musculação, seja suplementos, roupas de academia, aquelas publicações pagas no Instagram e tudo mais. E parece que agora os empresários da Juju, segundo conta aqui a coluna Retratos da Vida do Jornal Extra, tem abordado os mesmos patrocinadores, as mesmas pessoas que costumam contratar a Graciane, eles têm abordado para oferecer o serviço da Juju. E assim, em troca, né, o motivo que eles falam que é mais interessante anunciar com a Juju do que com a Graciane é porque a Juju tem quase o dobro de seguidores no Instagram que a Graciane. Então a Juju tem 11 milhões e tanto aí de seguidores, 11 milhões e 300 mil. A Graciane tem metade disso. E o preço das duas, pelo que eu vi aqui, é muito parecido, é quase a mesma coisa. Então, os empresários da Juju estão falando para os anunciantes que é mais econômica, mais em conta, é mais certeiro você anunciar com a Juju que com a Graciane. A coluna entrou em contato aí com a Graciane, né? A Graciane deu de ombros para a história e só falou o seguinte: olha, eu desejo um carnaval vitorioso para essa nova parceira, estou certa de que a escola vai brilhar na avenida. Isso foi antes do carnaval, na verdade, né? Quando a Juju veio aí no posto que foi ocupado pela Graciane durante anos. Mas existe sim um climão, segundo conta aqui a publicação, e é dentro de um mundo que a gente não faz parte, né, amiga? Então a gente não sabe se envolver muito bem com ele, né? Que é o mundo fitness, né? É o mundo da chequeira, né? Do pozinho, isso daí a gente não sabe. Tá certo. Vamos continuar acompanhando essa história aí, ver o que vai dar, né? Esse climão entre as duas também. E da Mônica Iose, o que você vai contar pra gente? Bom, a Mônica Iose, ela vai ser a protagonista da próxima série, seriado da Globo, né? Desculpa, próxima série da Globo, Vá de Retro, que é uma série, gente, que quem já assistiu falou que tá engraçadíssima. Ela vai ser protagonista ao lado do Tony Ramos e também vai contracenar com outros atores bastante legais, como a Maria Casadeval. E, enfim, as duas se conheceram nas gravações dessa série. E as duas viraram, assim, carne e unha, alma gêmea, bate coração, viu, Rê? Daqui a pouco eu vou contar o resto da historinha pra você, na hora que você voltar aqui. Tá certo, tá com o
Gabi, quero saber a continuação da história aí da Mônica Iose e da Casadeval. Maria Casadeval. Bom, elas vão contracenar juntas nessa série, que é uma série que parece que vai ser muito bacana, é assinada pela Fernanda... pela Fernanda e... Desculpa, é que eu cheguei aqui, de repente não encontrei mais o pão de mel. Tinha comido metade, agora comi outra metade, gente. Muito bonitinho, tá sumindo as coisas do pratinho. Acontece. Cada recadinho que eu dou. E aí? Bom, e... A Maria Casadeval é um pouco mais experiente que a Mônica Iose na parte de atuação, né? Ela fez mais novelas, mais projetos dentro da Globo do que a Mônica. E aí a Maria falou que tá aprendendo bastante com a Mônica, viu? Que elas estão se dando super bem e que a Mônica é a rainha da improvisação. Na verdade, certo seria improviso, mas ela falou improvisação aí na entrevista. E ela falou que, enfim, tá recebendo muita ajuda da colega e tudo mais. E as duas, tanto a Mônica quanto a Maria, elas estão também fazendo parte dessa campanha, mexeu com uma, mexeu com todas. E o discurso delas está muito alinhado, de todas as pessoas que estão participando, que a ideia não é ficar crucificando José Maier, a ideia é seguir adiante e proibir e evitar, na verdade, que novas situações chatas aconteçam com outras mulheres, viu, Rê? Aí, quando o pessoal do G-Show falou lá com a Mônica Iose, ela, voltando à história sobre a série e tal, ela pegou e falou assim, olha gente, embora seja o meu primeiro papel como protagonista, durante as gravações, eu não estava me sentindo a protagonista, estava sentindo que eu estava interpretando uma personagem. Eu só fui me dar conta disso agora que vocês, jornalistas, estão me perguntando, porque ali em cena estava todo mundo se ajudando, todo mundo participando das cenas. Todo mundo igual, no mesmo nível. Exato. E a Mônica, ela não tem esse perfil, assim, de se colocar, né, na posição de estrela. Ela é bem pé no chão, ela é bem tranquilona e ela tá seguindo o grande sonho que ela sempre teve, embora a gente tenha conhecido ela na televisão como repórter lá no CQC, e ela tenha feito mais fama dentro da Globo no video show, o negócio dela sempre foi atuar, né? E é interessante, né, ver o tanto que a pessoa é talentosa, né? Eu tiro muito chapéu pra Mônica Iose, eu gosto muito dela enquanto profissional. Também, pessoalmente, óbvio, não a conheço, mas também parece uma pessoa muito legal. Mas tudo que ela fez, ela arrebentou. Ela arrebentou. Isso é que é impressionante, porque ela entrou no CQC, ela foi a primeira mulher, né? Exato. A fazer um CQC, então a gente estava acostumado ali com os homens e tal, os repórteres. E eu falei, será que mulher vai ter graça, né? Será que vai conseguir essa mesma pegada, esse sarcasmo contas, ela era que é mais necessário? divertida. Gente, ela era uma das melhores. Aí ela saiu, foi pra Globo, fez novela, se deu bem. Foi legal também. Entrou no video show, sentou na bancada, arrasou na bancada, ninguém queria que ela saísse. Exato. Né? E agora nas novelas a mesma coisa, Exato. no seriado, sendo disputada aí por diretores. Olha, parabéns, viu? Uma pessoa que realmente... Ela fez muito bem, ela tá sabendo construir bem a carreira dela, né? Não podia ficar fora da televisão de jeito nenhum. Com certeza. Ela entrou lá na Globo, né, pra fazer o BBB, né? Ela ia ser repórter do Big Brother, só que ela cresceu tanto lá dentro, e a galera gostou tanto do desempenho dela que, olha só, protagonista de série agora dentro da emissora. Várias oportunidades, né? De uma das autoras de comédia mais respeitadas desse país, que é a Fernanda Young, né? Tá certo. Falando em informação, a gente sobrou fofoquinha final pra gente aqui, não é? Claro que sobrou, gente. Tem notícia ainda assunto aqui não falta, né? Comentar aqui, viu? Vamos falar de quem? Programa do Bial. A gente tá numa expectativa louca pra começar logo esse programa, só que a Globo tá tomando muito cuidado, viu, Rê? Por quê? Segundo conta aqui o Flávio Rico, existe uma preocupação muito grande de estrear e fazer alguma bobagem, sabe? Então a ideia é estrear a hora que tiver tudo bem redondinho. Tanto que estava prometido esse programa para abril, já não vai ser mais em abril. Estão falando que ia ser em maio, mas parece que não vai ser logo no comecinho, porque nessa semana foram gravados os primeiros pilotos. Perceberam que tem alguns ajustes a serem feitos, estão fazendo bastante gravações em externas. E assim, eles estão deixando tudo, estão tentando azeitar todos os pontos do programa para estrear bem e não dar nenhum problema. Afinal de contas, o Pedro Bial tem aí a função de substituir o Jô Soares, que ficou anos e anos com esse programa, né? Que responsa. E sobre a Juliana Eubank, você conta daqui a pouquinho? Deixa eu só falar da roupa rapidinho, ó. Calça da Cais, 2225-1281. O body é da Lucidez, lucidez.com.br. Colar da Le Diamond, 19-3038-1906. Conta. Bom, a Giovanna Eubank, ela tá super feliz e super emocionada, porque uma fã mandou uma cartinha com umas bonecas negras pra Titi. E foi muito fofo. Exato, aí tá uma das fotinhas com uma das bonecas.
E, enfim, dá pra ver que é uma reprodução da menina aí, né? Porque ela sempre tá toda estilosa, com os verdade, óculos e tudo fashionista. mais. Exato. Que e delícia. A Giovana publicou um vídeo falando o seguinte, ó, estou emocionada, amei essa boneca e a cartinha falando que você acompanhou a nossa história. Você falou que é o último ano, mas continue se dedicando porque seu trabalho é lindo e ainda vem com um cheirinho delicioso, disse aí a Giovana a respeito da moça que fez as bonecas, incentivando ela a continuar nesse trabalho. Que trabalho é lindo, sem dúvida bonitas, nenhuma, né? Ai, que incrível, gente, que carinho, né?